Olá, galera, tudo bem com vocês? E aí, terceirão? Nós temos aí Matemática 3, aula 8 do livro 2 aí, ó, proporcionalidade e funções. E aí, galera? Estudando? Nós fizemos aqui uns exercícios da aula 9, né? Da aula 9 que está no livro 3, da Matemática 3, e agora nós vamos fazer uns exercícios também, algumas explicações também teóricas, da aula 8, galerinha, que nós vamos estar trabalhando, tá bom? Então nós vamos estar fazendo aí, vocês não devem estar me vendo, né? Mas tudo bem. Mas hoje a nossa aula vai ser assim, ok? Eu só vou aqui começar a nossa aula, que eu tenho que marcar o tempo, né, do nosso... Aqui, então, nós temos o seguinte, galera. Nessa aula nossa, ela está aí ainda no livro 2, né, com vocês, beleza? Vai estar no livro 2, é a Matemática 3, a aula de número 8. E nós vamos estar falando aí de proporcionalidade e de funções afins, né? O que é a função linear, a proporcionalidade da inversa, que nós já vimos na aula passada, na aula anterior, nós falamos disso daí com vocês, beleza? Tranquilos? Então podemos começar a nossa aula aí? Então, galera, nós temos que saber o seguinte: esse conteúdo aí vai estar na página de vocês, tá na função linear, tá aqui na página 46 do livro, tá? Na aula número 8. Ali tem uns exercícios que até podemos estar fazendo juntos do Enem, tá bom? Então, nós temos o seguinte, galerinha: proporcionalidade, tá? É o que nós vamos estar falando primeiramente para vocês aí, tá? Nós podemos dizer o seguinte, que duas grandezas são proporcionais quando existe uma correspondência de x com y, tá? Então, dizemos que duas grandezas são proporcionais quando existe correspondência de x para y, que associa a cada valor de x a uma delas, beleza? E um valor de y bem definido da outra também, de tal modo que sejam cumpridas as seguintes condições que nós temos que estar fazendo aí para essas correspondências existirem. Então, por exemplo, quanto maior for o x, né, maior será o y, tá? Quanto maior for o x, maior também será o y, né? Então, em termos matemáticos, se x está para y, assim x' também estará para y. Então, o x vai ser menor que o x', isso implica que o y também vai ser menor que o y', galera. Então, nós temos que saber essa parte dessa proporção aí. Agora, quando se dobra, triplica, né, os valores de x, então o valor correspondente de y também será dobrado e triplicado, certo? Do mesmo jeito, quando aumenta o x, aumenta o y. Dobra o x, dobra o y também, tá? Na linguagem matemática, nós dizemos se x está para y, então n vezes x vai estar para n vezes y, para todo n pertencente aos números reais. Nessas condições, a correspondência de x para y chama-se de proporcionalidade. Beleza? Aí nós temos também, gente, que falar para vocês da função linear, né? Função linear, nós vimos na aula passada, ela é definida bem para vocês como f de x igual a x mais b. Lembrando que a e b são o quê? As constantes e x é a variável. Então, é possível provar que se uma função f definida de R em R é uma proporcionalidade, então f de x é igual a ax, que é a função linear, em que f de 1 para todo x positivo. No entanto, já foi visto que a função linear f de RR é definida por f de x igual a x, em que A pertence aos números reais e é uma constante. Então, quando A é maior que zero, a função linear f de x igual a x transforma no número real positivo x, no número positivo ax. Então, essa correspondência a positivo, nós vamos ter um x real positivo também. Portanto, define com essa restrição a proporcionalidade de f, de R em R. O coeficiente, galerinha, o coeficiente A, nós vamos chamar aí de fator de proporcionalidade.
ou constante de proporcionalidade, beleza? Então, a função f de x igual a x, ou o fator de proporcionalidade, nós vamos chamar o coeficiente A. Portanto, tá, a função linear é um modelo matemático para problemas de proporcionalidade, ok? Aí sim nós vamos aí para a função de proporcionalidade inversa. Olha só, dizemos que duas grandezas são inversamente proporcionais quando existe correspondência x e y. Então, olha só, agora é inversamente proporcionais. Então, existe também correspondência de x para y, que associa cada valor de x, uma delas ao valor de y, bem definido uma da outra, de tal modo que sejam cumpridas as seguintes condições. Ah, também existem condições aí, professor. Sim, professor Mariane, existem condições, né? Então, vamos lá. Quanto maior for o x, o que eu tenho? Menor será quem? O meu y, tá? Olha só. Na proporcionalidade inversa, quanto maior o x, menor será o y. Beleza? Ok? Outra condição, quando se dobra, triplica, tá? O valor de x, o valor correspondente de y será dividido também por 2, por 3 e etc. Beleza? Tranquilo? Então, dobrou, divide por 2. Triplicou, divide por 3. E assim sucessivamente. Aqui nós estamos falando da proporcionalidade inversa. Ok, galera? Então, olha só. Quando eu falo disso daí, eu posso dizer para vocês o seguinte. Tá? Se x está para y, então nx vai estar y sobre n. Lembrando que n, nesse caso aí, tá? Como que eu posso estar escrevendo isso daí para vocês? Da seguinte maneira, deixa eu só apagar aqui, ó, e colocar para vocês, ó. Eu posso dizer que se x é inversamente proporcional a y, tá? Ok? Eu posso dizer o seguinte, de acordo com a minha teoria já definida, que n vezes x, ou seja, vamos supor, se dobra o x, isso vai ser igual a quem? Vai ser o valor de y sobre n, galera, na inversibilidade, tá bom? Então, se n for 2, vai ficar y sobre 2. Se n for 3, vai ficar y sobre 3. Se n for 4, vai ficar y sobre 4. E assim sucessivamente, para todo n pertencente aos números naturais. Portanto, dizer que y é inversamente proporcional a x equivale a dizer que y é proporcional a 1 sobre x. Beleza? Segue-se, então, né, o teorema fundamental da proporcionalidade, que se y é inversamente proporcional a x, então tem-se que y vai ser igual a A sobre x. Então, y vai ser igual a A sobre x. Tudo isso na proporcionalidade inversa, em que o fator de proporcionalidade A é o valor de y correspondente a quem? A x igual a 1. Tudo bem, galera? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, volte aí para o texto, beleza? Para a gente esclarecer essa questão de proporcionalidade, tá? Uma situação, problema que a gente pode colocar, né, nessa questão de proporcionalidade, né, eu posso lançar aqui, vocês tentarem resolver em casa, pesquisar aí em casa, tá? Desse conteúdo, né, que a gente pode estar colocando, que eu vi até numa situação ali que pode acontecer. Vamos supor aqui, ó, um exemplo, uma loja, um aparelho custa R$3.800, mas uma taxa mensal de manutenção de R$20, ok? Numa outra loja,
O mesmo aparelho custa R$ 2.500, porém a taxa de manutenção é de R$ 50 por mês. Qual das duas opções é a mais vantajosa? Sabe? Então a gente tem que parar para pensar, para analisar. Às vezes comprar um produto mais em conta nem sempre pode ser que compense, certo? Ok? Nem sempre pode ser que compense. Agora, com essa questão de proporcionalidade, nós podemos fazer vários tipos de exercícios, né, envolvendo isso daí. Gente, olha só essa atividade que está na página 47 de vocês, do livro. Tá? Para a questão de número 1, tá? É a questão que vai servir para a questão 1, as atividades de sala. Olha só o que diz aqui, a resistência elétrica e as dimensões do condutor. Tá? Essa que diz a questão aí. Então tem um textinho lá falando algumas características. A relação da resistência elétrica com as dimensões do condutor foi estudada por um grupo de cientistas por meio de vários experimentos de eletricidade. Maravilha. Eles verificaram, né, que existe proporcionalidade entre resistência e comprimento, dada a mesma secção transversal A. Resistência R, comprimento L, dada uma mesma secção transversal. Ok. Viram também que a resistência R e a área da secção transversal A é dada o mesmo comprimento L e comprimento L da área da secção transversal A, dada na mesma resistência R. Olha só, a resistência R e a área da secção transversal A, dado o mesmo comprimento L, certo? E a área da secção transversal A, dada a mesma resistência R. Beleza. Considerando os resistores com fios, pode-se exemplificar o estudo das grandezas que influem na resistência elétrica utilizando as seguintes figuras. Olha só, tá meio ruinzinho, né? Mas no livro de vocês tem essa questão bonitinha aí, tá bom, galera? Então, olha só, nós temos aqui, eu vou tentar arriscar aqui para vocês, tá? Para vocês entenderem a questão em si. Eu tô com um livro aqui, porque aí fica melhor até para a gente falar sobre a questão. Olha só, nós temos aqui o fio condutor, certo? Tá bem aqui, eu vou riscar ele, tá bem aqui a parte de cima, ó. Temos aqui o fio condutor, tá? A área da secção transversal, aqui nós temos a resistência R, temos o comprimento L, beleza. E nós temos aqui 3 situações. A primeira, deixa eu apagar aqui. Opa, aqui, vou mudar aqui, vou apagar toda. Nós temos aqui essa primeira condição. Temos aqui essa segunda condição. E temos aqui essa terceira condição do exercício, beleza? Viram aí, né? Vamos ver o que diz aqui a questão. Diz assim, ó. As figuras mostram que as proporcionalidade existente entre R e o comprimento L da resistência R e a área da secção transversal A e o comprimento L da área da secção transversal A são respectivamente. Galera, então nós estamos falando aí, tá? Dessa resistência, desse comprimento e dessa área. Quero saber, então, a primeira é diretamente, a segunda é diretamente, a terceira é diretamente proporcional? Não, a primeira é diretamente, a segunda é diretamente, a terceira é inversamente? Não, aí tem C, é direta, inversa e direta? Então, qual é o tipo de proporcionalidade que nós temos na questão aí? Então, nós temos que entender bem essa questão aí, galerinha. Olha só. Note o seguinte, olha só, o que ele diz? Na primeira figura, com a área constante, dobrou o comprimento e dobrou a resistência. Volta lá. Ah lá. Dobrou o comprimento. Tá vendo? Na primeira era L, passou a ser 2L. O comprimento aumentou. E a resistência era R e passou a ser 2Rs. E com a área continua a mesma, A e A, beleza? Ou seja, aumentou o comprimento, aumentou a resistência. Ela é o quê? Diretamente proporcional. Ok? Eu vou colocar D de diretamente. Na segunda figura, o que nós temos? Olha só. Vamos lá. Na segunda figura, a gente já pode definir o seguinte, tá? Olha só. Com o mesmo comprimento, a área dobrou e a resistência reduziu a metade. Percebeu? Olha lá, na figura. O comprimento é o mesmo.
mas a área aumentou, tá? A área aumentou, tá? De A para 2A, beleza? E a resistência R reduziu de R para R sobre 2. Então, um aumentou, outro diminuiu. Então, aqui no caso, ela é inversamente proporcional. Aqui, ó, a área é A, na terceira figura, e passou a ser 2A. A resistência continua a mesma, R e R, não mudou nada, mas o comprimento era L e passou a ser 2Ls. Ou seja, aumentou a área, aumentou o comprimento. Então, aqui ela é diretamente proporcional, perceberam? Então, nós temos direta, indireta e direta, tá bom? Direta, inversamente proporcional e direta. No caso aí vai ser a letra C. Beleza, galerinha? Espero que tenham entendido essa questão de proporcionalidade. Galera, qualquer dúvida, volte na aula, tá bom? E tentam fazer os exercícios aí do livro, que está na página 47 de sala e 48 e 49 também, que são os propostos. Beleza? Então, bom estudo. Até a próxima aula, se Deus quiser.